Então, gente, vamos continuar aqui, né? Falando da arquitetura dos micênicos. E aí, a primeira coisa que a gente vai falar é das habitações lá dos micênicos. E essas habitações, que eram conhecidas como megarons, elas acabaram dando origem aos templos. Então, o que eram os megarons? Na verdade, o megaron é a parte principal, né? E muitas vezes única parte das habitações desse período, do período micênico. E aí, o que era esse megaron? O megaron, ele era uma grande sala. E hoje, né, é uma característica, assim, é algo que é bem característico dessa arquitetura micênica. Então, o que era esse megaron? Esse megaron era basicamente essa sala central, né, de uma planta que era retangular. E aí, a gente tinha nesse megaron 2 a 4 colunas. Nessa imagem aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. E essas colunas, elas servem junto com as paredes para sustentar o teto. E no menor lado desse megaron tinha a porta. Então, esse megaron vai ser tipo o embrião, ou muitas vezes até a única parte dessa casa micênica que acabou se desenvolvendo e dando origem ao templo, certo? Então, aqui, né, a gente tem que mais ou menos por volta de 4.500 a.C., essas habitações elas tinham essa forma retangular, e aí elas acabaram ganhando essa antessala e essa varanda. Então, inicialmente, ela era só essa grande sala, depois ela ganhou essa antessala e depois ela ganhou essa varanda, que era sustentada por troncos de madeira, essas varandas. E aí, ó, a gente tem aqui ó, a imagem do tronco de madeira. Aqui dá pra ver aqui, ó, essas bolinhas eram os troncos de madeira, que é a planta, né, dessa casa. E aqui é uma perspectiva dela, ó, aqui o alpendre, essa varanda, né, e as águas do telhado que caíam para esse lado e para esse lado. Então, ó, a gente tem a varanda, a antessala e essa grande sala. E aí, no início, essas paredes ainda eram feitas de taipa. Todo mundo sabe que é uma parede de taipa ou de adobe, que eu já falei algumas vezes para vocês. Eu quero o adobe. O adobe era um tijolo de barro que não é assado no forno, ele é seco ao sol. A cobertura dessas casas, elas eram feitas de tronco, de lama e de palmeiras. E aí, com o tempo, ela começou a ganhar essas formas mais inclinadas, mais parecidas com o telhado que a gente tem hoje, certo? Então, a casa ela foi se transformando. Primeiro ela era essa grande sala, né, com essa lareira. E aí ela foi evoluindo, ganhando essa antessala, o vestíbulo e a varanda, certo? E aí, com o passar do tempo, essas casas elas foram ganhando muros de alvenaria para proteger o gado. E aí esses muros eles foram se transformando e acabaram meio que formando o traçado das ruas. Só que lá na cidade de Troia, esse Megaron, que era inicialmente a habitação micênica, ele acabou crescendo bastante e se tornou o templo. Então, o templo, na forma micênica do templo, né? Essa sala central, ela vai receber o nome de naus, ou cela, ou naus. E aí, nesse naus, tinha um altar para uma estátua sagrada e também para uma lareira. E aí, aqui na frente da sala, que era chamada de naus, a gente tem a pronaus. Quando esse teto ele era apoiado em colunas, era chamado de pronaus. Ou quando tinha o teto apoiado em paredes, era chamado de anta. Aqui está apoiado nas colunas e aqui está apoiado nas paredes. Quando está apoiado nas colunas é pronaus e quando está
apoiado nas paredes é chamado de anta. Mas isso não é tão importante quanto a gente entender que isso foi uma evolução do Megaron. Então, aqui a gente tem essa evolução, né, desse templo, as formas, né, desse templo. A gente tinha templos que só tinha a naus, que é esse 1. Aqui a gente tem um templo que, além da naus, ela vai ter a anta. Aqui a gente tem um templo com naus e pronaus. Aqui a gente já tem uma sala que vai ficar lá ao fundo, que é chamada Adton ou Abaton. E a gente tem essa sala com essas duas coluninhas que chamam opidóstomos. Aqui são 5 formas diferentes de templo, certo? Aqui está uma imagem que mostra essa reconstituição, né, desses templos. E aqui a gente vê que sempre tem a fogueira, que é bem importante a gente entender que tem isso, e que aqui o telhado ele é um pouco levantado. Para quê? Para que a fumaça dessa fogueira ela saia. Então, além do Megaron, né, que deu origem à habitação, que está aqui, que depois ganhou os muros, né, que está aqui, que também deu origem aos templos, a gente tem um último tipo de manifestação arquitetônica bem interessante, que é o tolus ou toloi. O que é o tolus ou toloi? O tolus ou toloi é um túmulo micênico, e esse túmulo, ele assemelhava a uma colmeia. E essa colmeia, ela tinha essa forma de abóbada, que é essa coisa de você empilhar essas pedras e você conseguir fazer uma superfície curva. Então, esse tolus ou esse toloi, que era esse túmulo micênico, ele foi bem importante também, foi uma manifestação arquitetônica muito importante do período. E aqui, a gente vê que ele era semi-enterrado. Ele tinha uma parte que ficava fora da terra, né? Então, tinha tipo um corredor, que aqui a gente consegue ver, um corredor que dá acesso a essa área. E aí, uma alvenaria, ele era de alvenaria de pedra e formava essa abóbada pontiaguda. E aí tinha essa planta circular. E aí, para chegar nessa planta circular, tem esse corredor, que era chamado de dromos, que a gente vê aqui na imagem. Certo, gente? Então, as principais manifestações foram exatamente essas. O túmulo, que era o tolo ou toloi. A gente tem esses templos, né? O templo. A gente tem também as habitações. E o Megaron que deu origem a isso tudo, certo? Então, na terça-feira, no horário da nossa... segunda-feira, no horário da nossa aula, eu vou ficar online lá, né, na nossa sala, para que vocês tirem as dúvidas sobre essa aula, tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho e bons estudos!